que todo o nosso ser, que todo o nosso pensamento, que todo o nosso coração se voltem para louvar, para adorar a esse poderoso Deus. Muito obrigado, Deus, e nós queremos te agradecer por quem tu és. Receba, ó Pai, o louvor, a adoração que vai ser prestada a ti nesse lugar, nas orações aqui feitas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, algumas comunicações são necessárias. A primeira delas é que eu estou convocando a liderança da igreja, bem como os diáconos, para a reunião do Conselho Administrativo, no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã. E já convocando também os membros da Igreja Batista em Nova Suíça para a realização da sua assembleia no domingo seguinte, dia 25. Ok? Então, fiquem atentos a essas atividades. Como será? Eu sei que a reunião do Conselho será 100% online, através do Meet, do aplicativo. Mas ainda vamos ter que aguardar algumas decisões, vamos ter que aguardar como que vai ficar o nosso município, a lotação das UTIs e das enfermarias dos hospitais, para então decidirmos se teremos um culto presencial com alguns membros ou não. Mas essa informação segura só poderá ser realmente dada um pouco mais à frente, tá bom? Lembrando também que temos o nosso culto de quarta-feira, nosso culto de meio de semana. Quero muito conclamar os membros da Igreja Batista em Nova Suíça que acompanhem os cultos. Mais ainda, que no momento de cultos, separe esse momento no domingo, na quarta-feira, para estar reunido. Se você estiver sozinho ou com a sua família, melhor ainda se a família estiver reunida, mas separe esses momentos, para louvarem ao Senhor nos horários de culto. As crianças, elas precisam ser educadas a separar aqueles momentos de culto. Muitos pais que não criam os filhos de acordo com essa boa disciplina, depois vai querer levar os filhos para a igreja nos horários de cultos e não vai mais conseguir. Então, mesmo no culto online, vamos respeitar os nossos horários, tá bom? Essa é uma palavra que eu trago aqui para os membros da igreja, já pedindo a licença daqueles que não são membros da Igreja Batista em Nova Suíça. Vamos ler o Salmo de número 84 e os versículos 1 e 2. Salmo de número 84, os versículos 1 e 2. Amém? Ok? Abriu sua Bíblia? Muito bem. Versículo 1. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Como é bom estar na casa do Senhor. O cristianismo é uma religião em que os seus membros se reúnem. Por isso que é tão difícil nós termos os nossos cultos somente online. Mesmo na perseguição no Antigo Testamento, os membros davam um jeito de se reunirem até de casa em casa, devido à perseguição. Não podiam mais se reunir no templo, não podiam mais se reunir em lugares públicos, então se reuniam de casa em casa, mas a igreja estava reunida. Como é bom estarmos em culto na casa do Senhor, louvando o Senhor nessa expressão coletiva de louvor ao Senhor. Eu quero orar
mais uma vez com os irmãos. Aliás, antes de orarmos, vamos cantar o hino 419 do cantor cristão. Também louve ao Senhor através desse hino. Quem sabe você pode cantar, pode abrir sua voz ou acompanhar a letra, conforme já falei antes, mas não deixe de louvar o Senhor através desse hino. Mãos ao trabalho, crentes. Essa é um hino que estimula, que incentiva os crentes a trabalhar. Vamos louvar a Deus. Daqueles irmãos que estão enfermos, alguns pela graça de Deus já se recuperaram da Covid, mas outros problemas que surgem, não somente relacionados à Covid, e nós vamos orar por esses irmãos também. Eu quero aproveitar esse momento de intercessão, trazer duas palavras de gratidão. A primeira delas a irmã Angélica e Robson compartilharam da vitória que tiveram de passar no vestibular, e os dois agora são universitários, né? Vão fazer faculdade. Que Deus abençoe essas vidas. Estão muito alegres e nós também estamos alegres juntamente com eles. Que Deus os ajude, os abençoe e que eles tenham sucesso nesse novo desafio que estão enfrentando. Mas também eu gostaria de ler aqui, irmãos, um testemunho. E esse testemunho foi escrito pela irmã Elisete, que ficou alguns dias internada, mais de 10 dias, se não me engano, internada no hospital. Ela disse assim: pastor, preciso falar do que Deus fez na minha vida, dar o meu testemunho. Sou um milagre. No dia 10 testei positivo para a Covid. Comecei logo a tomar os medicamentos, antibióticos e outros remédios. As coisas, porém, foram piorando. Várias vezes estive no Raul Sertã, batia ou fazia tomografia, mas a cada momento o meu quadro ia piorando e eu voltava para casa. No domingo, dia 21,
foi internada. Tudo estava sem controle. Eu não conseguia respirar, só com oxigênio. O vírus estava no sangue. Com antibióticos, tomando antibióticos fortes, soro na veia e muito remédio. Não podia nem mexer na cama para não piorar. Só virava de um lado para o outro na hora do banho, no leito, usando fralda, porque estava muito mal. O médico falou para a Tiene, para a Diana e Leandro o seguinte: a sua mãe, na segunda-feira, tem que tomar um medicamento caro, que acha que não tem no hospital. Então venham aqui para pegar o nome desse medicamento, para ver se vocês compram. Ela tem que tomar esse medicamento para ver se vai combater a Covid, o vírus que já estava circulando. Na segunda-feira, então, Tiene, Leandro e Diana foram pegar o nome do remédio para comprar o remédio, que custava R$4.500. Iam fazer vaquinha, os planos, a firma onde o Leandro trabalha, os patrões, os funcionários iam ajudar, e eu sei que muita gente ia ajudar a comprar esse remédio. Por providência de Deus, eu vi Deus agindo em tudo. Então a médica no dia seguinte disse: fique tranquila, o remédio caro que sua mãe tem que tomar já está na minha mão. Eu já vou aplicar esse remédio nela para ver se ela vai reagir. E assim eu vi Deus cuidando de mim. Não podia falar, não podia andar, nem sair do leito. Só respirava com oxigênio, mas senti os anjos de Deus cuidando de mim em paz, porque sabia que os meus dias todos estavam escritos por Deus. Sentia Deus o tempo todo, só orava, meditava em louvores e na palavra de Deus o tempo todo. Do domingo até sexta-feira foram dias muito difíceis, mas me senti nos braços do Pai. Hoje estou me recuperando bem, mas ainda tomando bastante medicações. Me sinto um pouco fraca, mas melhorando a cada dia para a glória de Deus. Irmãos, esse é um testemunho da nossa irmã. Nós estivemos orando por ela, não só como igreja reunida nos cultos, né? Mas também cada um dos seus lares. Essa irmã pôde ver o cuidado do Senhor em sua vida. Vamos agradecer por esses dois motivos de gratidão. Você também deve ter motivos aí de gratidão no seu coração, também deve ter motivos de oração. Eu gostaria de colocar todos esses motivos diante do Senhor. Olhe comigo, por favor. Obrigado, Deus, obrigado por esse tempo que Tu tens nos dado na Tua casa. Obrigado por essa oportunidade de estarmos em oração, colocando essas questões diante de Ti. Questões de saúde, alguns problemas, ó Deus, relacionados à família. Quantos empregos estão ameaçados devido a essa pandemia, as paralisações, as bandeiras. A economia está sofrendo muito com os problemas que estão surgindo. Ó Deus, venha ajudar. Ajude, abençoe os crentes a não ficarem ansiosos, certos de que o socorro, o cuidado de Deus não vai faltar. Senhor, venha abençoar a nossa nação. Abençoe cada família, cada chefe de família, cada mãe, cada filho, ó Deus, ó, que nada venha nenhuma necessidade eles têm, ó Pai. Que nada venha realmente a faltar nesse tempo tão difícil. Abençoe. Também, ó Deus, nós queremos agradecer pelo sucesso
que os irmãos Robson e Angélica tiveram no vestibular e agora estão cursando faculdade. Obrigado por isso. Abençoe, ó Deus, que através desse estudo eles possam glorificar ainda mais o seu bendito nome, que tudo seja feito para a glória do seu nome, Pai. Mas nós nos alegramos com esses irmãos. Também nos alegramos, ó Pai, com a recuperação da irmã Elisete, com esse testemunho que nós lemos aqui para a edificação do teu povo. Sabemos, ó Pai, que para a morte ou para a vida, tu estás sempre conosco, em todo o tempo, cuidando de nós. Mas aprove a ti, ó Deus, realizar um milagre na vida dessa irmã e ela conseguir ter essa medicação que estava em falta, mas que chegou justamente no dia que ela precisava. Obrigado por isso, obrigado também porque o remédio fez efeito, ela está ainda se cuidando, se recuperando, mas já está bem melhor, já está voltando a algumas atividades normais. Obrigado, Deus, porque tu operaste de forma tão maravilhosa na vida dessa irmã, para a alegria nossa, para a felicidade da tua igreja aqui em Nova Suíça, Pai. Obrigado por isso, Deus. Continue, Senhor, recebendo o nosso louvor, continue, Senhor, recebendo as nossas manifestações de gratidão. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ver um vídeo agora, irmãos, um vídeo da campanha de missões mundiais, nesse breve momento missionário, e eu gostaria de lembrá-lo que nós vamos fazer um culto. Quando voltarmos aos cultos presenciais, nós vamos fazer um culto de encerramento da campanha de missões mundiais. Mas você já pode ofertar para a campanha, ok? Então, sinta-se estimulado a separar uma oferta, para que o trabalho missionário continue, para que novos campos missionários sejam abertos, né? Há pouco tempo eu recebi a informação de que uma nova turma de radicais foi formada, né? Radicais não é aqueles radicais que tem agora recentemente, mas são jovens que vão para o campo missionário real, ok? Se preparam, estudam um tempo e passam lá 1, 2 anos servindo ao Senhor no campo missionário fora do país. Então, quem sabe você, membro da igreja, possa se sentir também estimulado a esse desafio na sua vida de ter essa experiência missionária, que é uma experiência fantástica. Então nós vamos ver esse vídeo agora e veja com todo o interesse, tá bom, meu irmão, meu amigo, essas informações que serão trazidas. Eu sou a missionária Kellen Chaves Rangel, estou aqui em Cabo Verde, um arquipélago do continente africano de 10 ilhas, mais próximo de Senegal. Nesse ano, todos temos sido desafiados por missões mundiais a vivermos o poder de transformar. Num tempo de caos, de pandemia, de muitas incertezas, mas eu e você temos o poder dado pelo Espírito Santo. Cabo Verde tem sido uma nação assolada pelo alcoolismo. É o número 1 causador de mortes aqui em Cabo Verde. E as crianças entre 8 anos de idade muitas vezes são incentivadas por suas famílias através de práticas culturais a já experimentar a cachaça. E isso mais tarde vem desenvolver vícios e outros distúrbios nessas crianças. Cabo Verde também tem tido casos de suicídio infantil e próximo aonde nós estamos trabalhando, nós tivemos a tristeza de ouvir de uma criança de 9 anos que se suicidou.
mas para a glória de Deus. O Senhor tem nos dado projetos aqui para alcançar essa geração. E eu quero pedir a você que ore. Nós temos trabalhado com crianças a partir de 6 anos de idade na escola de vida, com aulas de música, explicação escolar e outras atividades. Também temos uma escola de futebol Afrobola para alcançar crianças pré-adolescentes, dos 6 agora também passando aos 20 anos de idade. E nessa pandemia, para a glória de Deus, iniciamos 2 grupos de mensageiras do Rei. O Rudilson foi um dos meninos alcançado pelos nossos projetos. Ele chegou muito agressivo, muito nervoso, mas é testemunho da sua mãe que ele teve o seu comportamento transformado, que hoje ele é um menino calmo, um menino que é uma bênção em nosso meio. Não parece mesmo aquele primeiro Rudilson que foi recebido e que já tinha sido representado de outras formas. O Rudilson, ele hoje estuda flauta, é aluno de violão, está se desenvolvendo na obra, já fez estudo bíblico e também participou de uma das oficinas aprendendo a fazer pulseiras. E hoje ele é um pequeno empreendedor, ele faz pulseiras para vender. Eu quero pedir a você que interceda pelo trabalho, os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui em Cabo Verde com as crianças, para que as crianças de Cabo Verde sejam transformadas pelo poder do Senhor, através dos missionários, através de cada voluntário da terra, cada trabalhador, obreiro que nós estamos preparando aqui para trabalhar com elas. Querido, você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. Você tem o Espírito do Senhor na sua vida que faz grande diferença, que te capacita, que te dá esse poder. Então, ore por nós, continue sendo um parceiro em missões. Muito obrigada por tudo que você já fez e por tudo que você está também, nesse momento, disponibilizando para Deus, na sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. Que Deus te abençoe. Vamos adorar o nosso Deus, continuar adorando, né? Porque viemos aqui para isso. Como sempre digo, devemos sempre aproveitar todas as oportunidades que nós temos de exaltar esse Deus. Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Sua
Reconhecemos que o Senhor é o manancial que nós tanto necessitamos. Só do Senhor vem aquilo que nós precisamos. Se nós queremos continuar te adorando nessa noite, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas Deus já tem falado muito no meu coração nessa noite, mas Ele ainda tem algo mais a nos dizer para mim e para você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Deixa eu diminuir aqui o volume, já tinha diminuído, eu não sei por que aumentou. Estou procurando aqui o eco. Mateus 27, versículos 45 a 56. Mateus 27, versículos 45
a 56. Você que tem acompanhado os nossos sermões, você viu que na semana passada eu informei que aquele sermão eu iria dividir em duas partes. A primeira parte nós já vimos na semana passada e hoje nós vamos ver a segunda parte. Na primeira parte nós vimos a morte do rei. Agora, na segunda parte, nós vamos ver os efeitos da morte do rei. Os efeitos da morte do rei. Mateus 17, 45 a 56. A palavra do Senhor nos diz: quando alguns dos que ali estavam ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Deixa eu voltar para 45. E houve trevas sobre toda a terra no meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Agora sim, o versículo 47. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebeu em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvar. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamavam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Esta é a palavra do Senhor. Deus, que a tua palavra faça sentido em nossos corações. Renove as convicções dos cristãos. Fortaleça a fé, mas também venha trazer aqueles que ainda não abraçaram a fé em Cristo, crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador, venha trazer a esses também a convicção dos seus pecados e a necessidade que eles têm de crer em Cristo e de receber a Cristo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando já a grande ideia que foi exposta na semana passada, nós temos o seguinte: a morte do rei cumpriu o plano eterno de Deus da redenção do homem. A morte do rei cumpriu o plano eterno de Deus da redenção do homem. Irmãos, como nós já vimos, Jesus foi levado naquele lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira. Possivelmente era um lugar que lembrava, tinha um formato, um monte que tinha um formato de caveira. Ali então Jesus foi crucificado, foi pregado na cruz. Enquanto estava lá, por volta das 3, no meio-dia, às 3 horas da tarde, fez-se trevas, né? Nós lemos isso. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã,
Ao meio-dia fez-se trevas, e até as 3 horas da tarde essas trevas ficaram pairando. Alguns acreditam que em toda a terra fez-se treva, alguns entendem que foi somente naquele lugar, mas de qualquer forma a ira de Deus foi manifestada através daquelas trevas. As trevas, se você se lembra bem, significa o juízo de Deus. Jesus recebeu sobre si todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Ele se fez pecado por nós. E nós sabemos que Deus não tolera o pecado. E Jesus naquela cruz sofreu o que mais ele temia, que era o afastamento do seu Pai. Por isso ele disse: Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes, ou por que me desamparastes? Ali aconteceu algo que a mente humana não pode entender. Por um momento, o filho e o pai ficaram separados. Foi um momento único em toda a eternidade, essa separação. E Jesus passou por isso, por mim e por você, para te salvar da condenação eterna. Finalmente, lá no versículo 50, encontramos Jesus entregando o seu Espírito. Não foram os romanos que tiraram a vida de Jesus. Não foram os judeus que tiraram a vida de Jesus. Mas ele entregou a sua vida voluntariamente. Eu gosto muito de uma ideia que diz que não foram os pregos que prenderam Jesus à cruz, mas sim o seu amor por nós que o prenderam lá. Quando Jesus entregou o seu Espírito, além daquela escuridão durante 3 horas, do meio-dia às 3 horas da tarde, aconteceram algumas coisas que eu estou chamando aqui dos efeitos da morte do rei. Esse é o tema da mensagem: os efeitos da morte do rei. A primeira coisa que aconteceu, você tem lá no versículo 51, na primeira parte desse versículo, que fala assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, conforme foi cantado aqui no primeiro cântico, né? O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Por isso nós podemos estar na presença de Deus, e é isso justamente o que significa esse rasgar do véu. Lembram-se que esse véu separava um lugar todo especial lá no templo, chamado Santo dos Santos, onde simbolicamente a presença de Deus habitava. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para fazer expiação dos pecados do povo. Uma vez por ano ele pegava o sangue do animal, do cordeiro sacrificado, e respingava, aspergia aquele sangue lá na tábua, na tampa da arca da aliança, e assim a ira de Deus se direcionava, saía, né? Mudava a direção do povo pecador para aquele lugar. Jesus se fez propiciação por nós. Ele tomou sobre si todo o cálice da ira de Deus. Esse véu era um tecido enorme. Eu li certa vez que ele tinha 20 metros de comprimento e tinha 4 dedos de espessura.
Então não era um véu que se rasgaria de uma maneira tão fácil, né? E espontânea. Aliás, é fácil falando, né? Mas uma pessoa, né? Ou então um grupo de pessoas não conseguiria fazer com que o véu se rasgasse de alto a baixo, no único momento, no piscar de olhos, um véu com esse tipo de tecido ou esse tipo de qualidade. Era uma coisa realmente, foi uma coisa espantosa. Você tem que lembrar que estamos em plena celebração da Páscoa. Muitas pessoas estavam ali no templo quando Jesus então entregou o seu Espírito e ele disse: está consumado, e entregou o seu Espírito. Aquelas pessoas ali sentiram o tremor de terra que a gente vai ver ainda daqui a pouco e viram aquele véu se rasgando, aquele lugar que muitos não podiam ver, somente os sumos sacerdotes. Aquele lugar ficou aos olhos de todos, todos puderam ver aquele lugar, o Santo dos Santos. Isso aconteceu, irmãos, porque o sacrifício pleno havia sido feito. O sacrifício completo de Cristo foi concluído através de Jesus. Nós agora temos livre acesso ao Pai. Nós podemos ir a Deus diretamente. A barreira do pecado, simbolizada por aquele véu, foi rompida de uma vez por todas. Nós não precisamos mais de sacerdote, nós não precisamos mais de pastor, de padre, nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos mais de sacrifícios para estar diante de Deus, para falar com Deus, para termos acesso a Deus. Todo pecado, a barreira do pecado que faz separação entre o homem e Deus foi rompida, mas somente isso se torna efetivo para aqueles que depositam a sua confiança no Filho de Deus. Com aquele evento, ficou muito claro e muito bem sinalizado por Deus de que a velha aliança estava desfeita. Aquela velha aliança, antiga aliança, que era uma sombra das coisas que haviam de vir. Aquela velha aliança, aquele sistema sacrificial não era mais necessário, porque aquilo que havia de vir, aquilo que aqueles sacrifícios todos sinalizavam, já havia acontecido. E agora nós temos uma nova aliança com Deus. Irmãos, a morte de Cristo nos assegura livre acesso ao trono da graça do nosso Deus. O Santo dos Santos, então, passou a ser o coração dos crentes. Todos nós podemos estar diante do Senhor em qualquer momento. Cada crente é um sacerdote. Todos nós podemos nos aproximar do Senhor através da nossa adoração e da nossa oração. E aqui, isso está se tornando muito claro. Esse é o efeito da morte de Cristo, possibilitar o livre acesso do homem a Deus. Nós não temos mais nenhuma intermediação. Paulo chega a dizer lá em Timóteo que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser o Jesus Cristo que se fez homem. Então, o primeiro efeito da morte de Cristo foi esse: o véu do santuário, o véu do Santo dos Santos se rasgou. O segundo efeito da morte de Cristo é a ressurreição dos mortos. Lógico que nessa ressurreição está incluído também o tremor da terra, né?
aquele abalo sísmico que aconteceu no momento da morte de Cristo. Vamos ver os versículos 51, a segunda parte, a parte B, e vamos ler até o versículo 53. 51, parte B. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, aqui claramente nós estamos vendo que o mundo físico sentiu a morte do rei. Na realidade, a natureza estava, de uma certa forma, manifestando aquela expectativa de transformação que essa morte do rei estava prometendo. Servia como base para essa expectativa de transformação. Romanos capítulo 8, de vez em quando eu lembro disso, a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, quando ela finalmente será restaurada, será liberta dos efeitos do pecado. A terra tremeu. Além daquela escuridão do meio-dia às 3 horas da tarde, além daquele véu se rasgar de alto a baixo, a terra treme. E também isso não é nada estranho para o judeu. Se você se lembra nos relatos bíblicos, lá no livro de Êxodo, quando o Senhor falava com Moisés, todo o monte tremia. Nas visões de Isaías, lá no capítulo 6, quando Isaías teve aquela visão, e ele entrou no santo dos santos, no santuário de Deus, e ele viu aqueles serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O texto diz que os umbrais das portas tremeram ante aquela magnificência, ante a majestade do Senhor. Então agora, o Deus que ainda pouco antes da morte de Jesus tinha abandonado o seu Filho, porque ele tinha recebido toda a condenação do pecado sobre si, agora ele se faz presente, se manifesta com toda a força, com toda a sua majestade. Mateus também aponta nesse texto, nesse pedaço que nós lemos, nessa, como se diz, essa perícope, esse pedaço do texto que nós selecionamos, que nós lemos, que muitos, não todos, né, mas muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eram aqueles santos que haviam crido que Jesus viria. Eles criam na promessa da vinda do Messias e tinham crido a esse ponto, a tal ponto de viver de tal forma, confiando nisso, colocando a sua fé nisso, e isso transformou também as suas vidas. E o texto fala que muitos santos se ressuscitaram nesse temor. É claro, irmãos, para mim pelo menos fica claro, essas pessoas não continuaram. Possivelmente essas pessoas tiveram os seus corpos glorificados. Elas ficaram lá um tempo, mas logo foram levadas por Deus. Tanto é que não há mais relatos bíblicos em nenhuma parte do Novo Testamento sobre essas pessoas, não é? E também tem um detalhe muito importante, que eu vou me referir mais detidamente daqui a pouco. Esse milagre aconteceu
depois da ressurreição de Cristo. Ok? A Bíblia relata que, conforme aquele tremor de terra foi acontecendo, os sepulcros foram abertos. Mas a ressurreição, se você ler aí no texto, no versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Irmãos, essa ressurreição desses homens que apareceram para alguns crentes em Cristo e depois então subiram para os céus, na verdade esse milagre foi uma antecipação da obra soberana de Deus nos fins dos tempos, quando todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Dá uma chegada comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que Deus está propiciando ali, aqueles crentes, possivelmente fortalecendo-lhes a fé, ajudando-os a entender a importância da ressurreição de Cristo, que foi o primeiro. Deus está dizendo, olha, vai chegar o tempo, no fim da história, quando Cristo vai retornar, e aí todos os mortos em Cristo hão de ressuscitar. Conforme eu falei, eles entraram na cidade santa, e a cidade santa aqui é Jerusalém, mas somente depois da ressurreição de Cristo, porque de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Cristo é as primícias dos que dormem. Então Cristo seria o primeiro a ressuscitar, como de fato foi. Mas não era uma ressuscitação, não é? Conforme aquele filho da viúva de Naim, conforme Lázaro. Eles ressuscitaram e morreram de novo. Jesus ressuscitou e continua vivo até hoje e continuará por toda a eternidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão, mas nunca mais experimentarão a morte. Então aqueles crentes que viram aqueles mortos ressuscitados, testemunharam acerca da ressurreição de Cristo, melhor dizendo, aqueles mortos ressuscitados testemunharam acerca da ressurreição de Cristo. Esse milagre então simbolizou que com a morte de Jesus foi vencida a morte. Através desses acontecimentos, irmãos, através desses milagres, interessante que só Mateus que relata essa ressurreição dos mortos, através dessa ressurreição, as pessoas puderam finalmente saber o motivo, o porquê que Jesus havia morrido. Jesus morreu para que nele a morte fosse vencida e através dele nós tivéssemos vida eterna. Então, com a morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou, houve um tremor de terra e também a ressurreição dos mortos. Mas no versículo 54, nós encontramos um outro efeito da morte de Cristo, que é o reconhecimento da sua divindade. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram:
verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não custa lembrar que o centurião era um capitão, né? Era um chefe, um oficial militar que liderava 100 homens. Então ele tinha uma função importante. Esse oficial em particular, foi dada a responsabilidade de supervisionar as 3 crucificações que aconteceram naquele dia, né? Jesus na cruz do meio e entre 2 ladrões que também foram crucificados. É possível que esses homens, esse centurião e possivelmente mais 3 soldados, eles tivessem acompanhado todo o julgamento de Jesus por Pilatos lá no pretório. É possível que eles tivessem participado dos açoites de Jesus, dos maltratos a Cristo feitos pelos soldados romanos. Eles viram todos os acontecimentos, eles viram o que aconteceu ali na cruz, eles já estavam, surpreendidos, admirados com a negritude que aconteceu do meio-dia às 3 horas da tarde. Eles já estavam admirados, surpresos, que quando Jesus entregou o seu Espírito, dizendo está tudo consumado, e ele entregou o seu Espírito, houve um abalo sísmico. E não era muito difícil ver que através desse abalo os sepulcros foram abertos. Irmãos, lá em Jerusalém, os sepulcros eram escavados e eles rolavam pedras para fechar a entrada dos sepulcros. Então qualquer abalo sísmico provocava o movimento dessas pedras. Então aqueles homens, através disso, eles puderam ver o que aconteceu, aqueles sepulcros se abrindo. Então, perante isso tudo, aquele centurião falou em nome e Lucas deixa isso muito claro, em nome daqueles soldados também que estavam presentes, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sim, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É como se eles estivessem afirmando tudo aquilo que ele tinha falado, que ele tinha dito a respeito de si mesmo, era verdade. Então aquelas acusações de blasfêmia, aquelas acusações de mentira, tudo que tinham falado sobre ele, tudo que os seus inimigos tinham falado sobre ele, isso não passava de mentira. Eles ficaram impressionados com aqueles fenômenos naturais, fenômenos naturais, mas que aconteceram, que tinham origem sobrenatural. E aquele medo que possivelmente tomou aqueles corações de início, se transformou em louvor. Lucas, capítulo 23, versículo 47, diz que aquele homem começou a louvar a Deus. Irmãos, aconteceu um milagre. Não foi somente aquele milagre daqueles corpos ressuscitando, o milagre da escuridão, o milagre do tremor de terra, mas o grande, o maior de todos os milagres, um coração descrente, incrédulo, idólatra, agora está louvando a Deus. Que mudança admirável aconteceu ali. Jesus Cristo tornou-se objeto da fé daqueles que o crucificaram. Que grande milagre! Esse é o maravilhoso efeito
da morte de Cristo no coração dos homens. Mas nós também temos que eu considero também um milagre, um efeito, que foi um exemplo de lealdade inabalável. Olha comigo, por gentileza, os versículos 55 e 56. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Muito bem, irmãos, ao contrário daqueles soldados que saíram da incredulidade para a crença, aquelas mulheres já eram crentes. A resposta delas à crucificação de Cristo foi uma lealdade inabalável. Aquela crucificação de Cristo não fez com que a fé delas vacilasse, mas permaneceram firmes como uma rocha. A partir do relato de João, nós sabemos que aquelas mulheres já tinham estado próximas à cruz, inclusive João. Se você se lembra de outros relatos bíblicos, principalmente João, uma das últimas palavras de Jesus lá na cruz, Jesus querendo honrar a sua mãe, preocupado com a sua mãe, com o cuidado da sua mãe, ele disse para João e para Maria, sua mãe, disse para Maria: mulher, eis aí teu filho. E disse para João, o apóstolo: João, eis aí a tua mãe. E a Bíblia fala que desde aquele dia João a levou para a sua casa para cuidar dela. Possivelmente Maria já era viúva, possivelmente os filhos já não estavam em casa e ela precisava ser cuidada, e ela passou a ser cuidada por João. Mas essas mulheres, mesmo estando próximas da cruz um tempo, elas não puderam suportar ver o sofrimento do Senhor tão de perto, e agora elas estavam olhando de longe. Elas não tinham medo dos soldados, irmãos. Elas não tinham medo dos líderes religiosos. Elas não tinham preocupação com a sua segurança, com o seu bem-estar. Elas não tinham vergonha nenhuma de serem identificadas com Jesus. Elas foram por uma posição um pouco mais distante, porque elas se sentiam devastadas pelo sofrimento daquilo que elas tanto amavam. Irmãos, lealdade é uma característica muito interessante e presente em mulheres piedosas. Uma mulher espiritual é capaz de apresentar uma lealdade incrível, mesmo enfrentando a vergonha, o ridículo e até o perigo, como essas mulheres. Como que o cristianismo, como que o evangelho tem se beneficiado com mulheres desse porte. Às vezes eu digo aqui na igreja o seguinte: fala-se, homens, vamos precisar fazer tal tarefa na igreja. Eu acredito que esse seja um problema só da minha, não da sua igreja. Mas os homens parecem que são um pouco mais endurecidos. Aí você fala com as mulheres, e daqui a pouco você tem que falar: não vê mais não. Não, chega, tá bom, não precisa ver mais não. As mulheres respondem mais aos apelos para visitações. As mulheres respondem mais aos apelos para fazer estudo bíblico,
fazer oração, ter um tempo de oração. Quantos homens que deveriam liderar as suas casas, servir de exemplo nesse sentido, e ao contrário, são as mulheres que muitas vezes precisam chegar, ô marido, está na hora do culto da igreja, muda esse canal, desliga essa televisão e vamos para o culto. Eu estou falando em tese, eu estou falando fato porque eu sei que isso acontece, tá bom? E aquelas mulheres são muito representativas, dessas mulheres que apresentam esse tipo de lealdade inabalável. Ao longo do ministério de Jesus, essas mulheres ministraram a Jesus e aos discípulos de forma generosa, amorosa e muitas vezes até financeiramente, para que o ministério continuasse. Ministraram a Jesus e aos discípulos com os seus talentos, com a sua hospitalidade. Que trabalho importante! Eu me lembro que durante o ministério de Paulo também, quantas mulheres ajudaram nesse trabalho importante da pregação do Evangelho. Irmãos, Deus tem um papel maravilhoso e abençoado para as mulheres. E o que eu acho interessante nesse texto, fala Maria Madalena. Maria Madalena, Jesus tinha expulsado 7 demônios dessa mulher. E desde que ele fez isso, essa mulher passou a seguir a Jesus, tornou uma discípula de Cristo, mas ela era solteira. Maria, mãe de Tiago e de José, era casada e também é mãe dos filhos de Zebedeu, não é? Mateus aqui está usando algumas ideias. O Espírito Santo está nos mostrando o seguinte: Deus usa as mulheres, sejam solteiras, sejam casadas. Há um ministério para você, mulher, mesmo você sendo solteira, sendo casada, Deus tem um trabalho para você. Interessante que Maria Madalena era solteira. Aí depois a segunda mulher, Maria, mãe, é reconhecida através dos filhos. Maria, mãe de Tiago e de José. E a terceira mulher é reconhecida através do marido. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Irmãos, como que Deus valoriza a vida familiar, não é? Essa coisa simples da vida familiar. E a gente tem visto a família sendo tão combatida e uma busca incessante de destruir as famílias da forma como Deus determinou na sua palavra. Deus tem um papel, seja como solteira, seja como mãe de filhos, seja como esposa, Deus tem um papel importante para as mulheres. Aquelas mulheres não apenas ajudaram Jesus no seu ministério terreno, mas permaneceram com ele até o fim. Para muitos, aquela morte de Jesus na cruz, ao Jesus ser levado para o Calvário, pregado naquela cruz, para muitos isso significou o fim, inclusive muitos apóstolos. Mas para aquelas mulheres, elas permaneceram firmes. No coração delas ainda não havia acabado. Ali não era o fim dessa história. Mas elas buscavam, de alguma forma, aí lá no fim, lá no último, próximo ao último suspiro de Cristo, elas queriam servi-lo um pouco mais. Elas apresentaram um amor incondicional, uma fé resoluta, uma lealdade inabalável para permanecerem firmes até o fim, na certeza de que Jesus
era o Filho de Deus. Elas queriam servi-lo até o fim. Daqui a uns 2 domingos nós vamos ver que elas, numa manhã de domingo, procuraram Jesus para servi-lo, mas elas não puderam. Aconteceu algo maravilhoso. Espere até lá para ver isso. O milagre da fé inabalável. Esse é o efeito da morte de Jesus no coração daquele que crê. Uma fé que permanece firme, mesmo quando as coisas parecem ter chegado ao fim. Mas é uma fé que permanece firme, inatacável, inabalável. E aquelas mulheres demonstraram isso. E o crente em Cristo pode demonstrar isso através da sua vida. Quero trazer então algumas ideias práticas para a nossa vida, baseadas essas aplicações não só nesse sermão, mas desde o sermão de domingo passado. Os irmãos se lembram que Jesus, em meio à dor, ele clamou por Deus. Irmãos, nós podemos clamar por Deus, reconhecendo quem Ele é. Jesus disse: Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. Devemos clamar a Deus, mesmo quando as coisas estiverem muito difíceis. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento que você está passando, mas isso não é motivo para você se afastar de Deus. Ao contrário, se aproximar mais de Deus, mesmo que para isso você tem que fazer como Cristo, abrir o seu coração. Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? É uma pergunta que Cristo está fazendo para o seu Deus, para Deus. Por que me abandonaste? Então, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias difíceis, aos mares revoltos da vida, clame ao Senhor, não cesse de buscar ao Senhor, não tenha receio disso. Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Clame ao seu Pai. Em segundo lugar, da mesma forma como aconteceu com Jesus na cruz, muitos não vão entender o seu clamor a Deus. Vão estranhar, vão duvidar e podem até zombar. Olha só, essa pessoa está buscando a Deus, está sofrendo ali, quem sabe os remédios estão fazendo um efeito estranho na sua mente. Essa pessoa é fanática, ela está fora de si, ela está numa situação difícil, próxima à morte, ou então passando por uma crise na sua vida, e mesmo assim ela clama a Deus. Quem sabe irão até querer duvidar da sua fé e vão querer ver num sentido até de zombaria, se de fato Deus irá livrá-lo. Observe que Jesus somente foi reconhecido como Filho de Deus após a sua morte. Irmãos, é possível que aconteça com uma pessoa incrédula, ao ver a firmeza de um crente em face da morte, que essa pessoa também reconheça a Cristo como Filho de Deus e creia nele como seu Salvador. A sua firmeza perante as situações mais difíceis pode levar alguém a entender a profundidade da fé em Cristo. Permaneça firme, clamando ao Senhor e buscando no Senhor o seu socorro. Em terceiro lugar, nós encontramos nesses relatos, ou nesse relato que nós lemos, o mais importante ato da história sendo narrado. O véu do templo,
a natureza, a ressurreição de mortos, e até os soldados romanos, aquela fé dos soldados romanos, comprovaram isso. Da mesma forma, meu querido amigo, o mais importante ato acontece na vida daquele que crê em Cristo como seu Salvador pessoal. Jesus abriu mão da sua glória para morrer na cruz e fazer com que uma grande transformação pudesse acontecer na sua vida e no coração daquele que assim crer nele. Então não desperdice o que Cristo fez na cruz por você. O mais importante ato da história aconteceu ali naquele lugar, há milhares de anos atrás, para que o mais importante ato possa acontecer no seu coração hoje. Creia que Cristo é o Filho de Deus e o receba como seu único e suficiente Salvador. Assim você terá a sua incredulidade transformada em credulidade. Você poderá desfrutar de uma fé inabalável, mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas. Você continuará a ter a esperança, e mais ainda, você terá a certeza de uma vida eterna nos céus. Você terá a certeza que um dia estará com Cristo, ressuscitará dos mortos, e Cristo irá te levar para viver com Ele eternamente. Por isso eu quero desafiá-lo, eu quero apelar ao seu coração, para que você creia em Cristo nessa noite, abrindo o seu coração, para que experimente essa maravilhosa graça, o grande ato da transformação que Cristo pode fazer. Em quarto e último lugar, então, aquelas mulheres não desistiram da fé. Mesmo quando as coisas aparentemente tinham chegado ao fim, elas não desistiram, mas devido à fé, puderam presenciar o mais deslumbrante recomeço da história, que foi a ressurreição de Cristo. Mas isso é um assunto para um próximo sermão. O importante agora é que os crentes devem permanecer firmes, mesmo em meio às mais cruéis circunstâncias da vida. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme. Permaneça com uma fé inalterada, com uma lealdade inabalável. Porque temos a promessa da vida eterna. Temos a certeza de que Cristo ressuscitou. Então nós não precisamos de mais nada, porque eu sei em que eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Creia nisso, coloque a sua fé naquilo que Cristo fez na cruz, na palavra do Senhor, e em meio às dificuldades da vida, não venha a desanimar, não venha a esfriar, não venha a se afastar de Deus. Amém? Vamos orar então. Quero convidar os irmãos do ministério que já estejam aqui para nós cantarmos o último cântico dessa noite e encerrarmos o nosso culto. Se você quer saber mais a respeito da fé, a respeito da Bíblia, quero convidá-lo a fazer contato conosco, e assim nós vamos procurá-lo, né? Pode fazer contato, escrever, botar o seu telefone no chat, ou então nos comentários na transmissão dos cultos online. Nós vamos fazer contato contigo, contato telefônico, e assim podemos acertar, combinar uma forma de você ser instruído
na palavra do Senhor, mas abra o seu coração para Jesus. Nessa noite, não deixe passar essa oportunidade. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela clareza da tua palavra. Ó Santo Espírito, venha trazer salvação. Ó Deus, venha restaurar vidas, venha fortalecer a fé dos crentes. Ó Senhor, que a tua palavra faça sentido, ó Deus, e promova as transformações necessárias. Também oramos, ó Deus, da seguinte forma: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, o seu rosto sobre ti, e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Dessa forma, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, quarta-feira, às 19h30, nos reencontraremos na transmissão do nosso culto de meio de semana. E também no domingo que vem, às 9h da manhã e às 18h. Uma excelente semana a todos.